Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa planilha que você está vendo aí na tela pode te ajudar a lidar com os desafios de variação de custo de mercadorias utilizadas nos seus produtos. Essa planilha que você está vendo é a planilha de precificação do Excel Genial, que está disponível para aquisição aqui no link que se encontra na descrição do vídeo. É uma planilha que vai precificar diversos cenários de produtos, entre eles os produtos que são compostos por diversas matérias-primas, que é o que eu chamo aqui de preço de venda com custo desconhecido. Para utilizar essa planilha, antes de entrarmos diretamente no exemplo de como que ela pode te ajudar a lidar com variação de custo, eu vou te ensinar rapidamente como que você pode utilizá-la. Essa planilha ela leva em conta uma precificação tradicional, que vai levar em conta o preço da mercadoria que você está vendendo, quanto que custou para você ter aquilo, a margem que você deseja ter com aquele produto e também os custos do seu negócio como um todo. Custos variáveis, custos fixos que vão estar ali e precisam estar implícitos na sua precificação para que quando você faça a venda dos seus produtos, você sempre tenha uma parcela que vai ir para aquela mercadoria que você está vendendo, ou seja, aquelas matérias-primas, vai ir um pouquinho para pagar os custos fixos, um pouquinho para pagar custos variáveis e no fim das contas sobrar para você uma margem que você deseja. Então você consegue ter o poder na sua mão de determinar quanto de margem você quer ter. Rapidamente, eu vou te falar que essa planilha precisa ser utilizada da seguinte forma. Primeiro, você tem que inserir os custos fixos do seu negócio. Aqueles custos que no dia 1 do mês você já sabe que você vai ter. Então, mesmo que você produza zero da sua mercadoria, aquele custo vai estar lá. Então, é geralmente um custo de aluguel, um custo de IPTU, um custo de condomínio. São custos que não dependem da sua mercadoria vendida, não vão estar atrelados a uma receita extra. Todos eles você precisa colocar aqui, você precisa inserir dentro dessa aba da planilha. Por quê? Conforme você insere os dados aqui, eu vou saber quanto em cada venda eu preciso reservar para que no fim do mês eu vou ter abatido todos esses custos e você não vai estar pagando custo fixo com o dinheiro da sua margem. Então tudo isso tem que estar bem dimensionado e isso eu faço na planilha. Então você só tem que inserir os custos fixos, o seu faturamento mensal esperado e aí eu vou ter um parâmetro de rateio para cada venda sua para pagar esse custo fixo aqui. Outro custo que você precisa inserir são os custos variáveis, aquele custo que cada vez que você faz uma venda, ele vai estar ali. Geralmente esses custos são custos percentuais, ou seja, eles mordem uma parcela da sua venda. Vamos supor que você tenha feito uma venda de R$100 e aí você sempre vai ter um percentual de imposto em cima dos R$100, um percentual de delivery em cima dos R$100, um percentual de maquininha de cartão em cima dos R$100. Então todos esses percentuais que você tem a cada venda extra que você faz, você precisa colocar aqui para que mais uma vez dentro da planilha eu consiga colocar um precinho a mais para que você pague esses custos aqui e não impacte a sua margem, porque sua margem ela é sagrada e não pode ser impactada. Se você tem um custo variável que ocorre toda vez que você faz uma venda e não é percentual, ele não entra como custo variável, ele entra como custo do produto, que eu vou te ensinar daqui a pouco como que você faz. E aí, por fim, você tem os materiais, e é aqui que a mágica acontece, é justamente nesse ponto que você vai conseguir lidar com a variação de custos muito facilmente dentro dessa planilha. O que você tem que inserir aqui? Você tem que inserir o nome do produto que você pode utilizar lá para criar os seus produtos de venda. Então são as matérias-primas, né, os materiais. Aqui nesse exemplo eu vou usar 2 bolos como exemplo, então eu vou comparar um bolo com o outro. Vou te mostrar como que você pode usar os materiais aqui nesses 2 bolos. E aí eu coloquei alguns produtos, né, matérias-primas voltadas à confeitaria, mas o seu negócio não precisa ser uma confeitaria. Se o seu negócio é composto de diversos materiais, você vai ter que utilizar essa planilha da forma que eu vou te mostrar aqui também. Então você insere o nome do produto e mais 2 colunas, a quantidade de referência e o valor referência. O que são essas informações aqui? A quantidade de referência é uma medida que você vai colocar desse produto. E toda vez que você for usar esse produto lá na composição do produto que você está fazendo, você tem que conversar com essa medida aqui. Por exemplo, farinha. Eu coloquei 1000. 1000 o quê? 1000 gramas. Na minha cabeça já tem 1000 gramas. E aí eu sei que 1000 gramas, que é 1 quilo, custa R$5. Então, sempre a quantidade de referência e o valor referência para aquela quantidade. Então, 1 quilo, que é 1000 gramas, custa R$5. Eu poderia colocar aqui 1 como quantidade de referência para me remeter ao quilo? Poderia.
Mas aí eu teria que, toda vez que eu fosse usar farinha nas minhas receitas, eu teria que colocar a medida em quilos. Aí eu acho muito mais prático colocar em gramas. Então sempre coloque aqui quantidade de referência, aquela quantidade que vai ficar mais fácil para você utilizar depois na hora de informar para a planilha quais são os componentes daquele produto. Fiz isso para o ovo, coloquei que uma dúzia de ovos custa R$10, para o óleo, enfim. A ideia aqui não é se apegar muito aos valores, que eu coloquei valores aleatórios, e sim você entender o funcionamento da planilha. E aí, uma vez feito todos esses cadastros, que você vai fazer uma única vez, quando você baixou a planilha, você vai fazer esse cadastro, depois você só vai atualizar, você já consegue precificar. Essa planilha, ela é uma planilha de precificação muito completa. Por que ela é completa? Porque ela faz a precificação do custo conhecido, ou seja, quando você compra um produto que não é composto por vários outros, você fez uma única compra, por exemplo, da camiseta, e aí você insere dado de margem, ele já fala quanto você tem que vender aquele produto. Então esse é o preço de venda com custo conhecido. Ela vai precificar também em forma de tabela, para você conseguir fazer várias precificações ao mesmo tempo, nesse caso aqui lá para o custo conhecido. Ela vai te informar limites de venda, ou seja, se você precificou e chegou num valor de venda que não conversa com o mercado, você insere as informações aqui e ele te fala onde você tem que espremer para que o seu preço de venda seja igual àquele do mercado. Ela vai fazer precificação de serviço, ela vai fazer precificação de curso online, usando custo por lead e também pela audiência. Então é uma planilha de precificação bem completa. O que nós vamos ver aqui é a precificação de custo desconhecido, que é essa aba aqui. Aqui eu dupliquei, mas quando você adquirir a planilha, você vai ver essa aba aqui. Preço de venda com custo desconhecido. Eu dupliquei para fazer uma aba de bolo de cenoura e uma de bolo de laranja, que é o exemplo aqui para você entender um pouquinho melhor o impacto de variação de custo dentro da nossa planilha. E para colocar as receitas aqui, eu coloquei essa receita de bolo de cenoura, que eu vou preencher lá na planilha com ela, e também o bolo de laranja, que eu também vou preencher lá. E aí eu só coloquei uma colinha aqui embaixo, que eu encontrei na internet. Nas receitas geralmente fala-se muito em xícara, mas não tem xícara na nossa medida. Então eu faço a conversão em ml em grama, que é quanto nós geralmente vamos utilizar ali para entrar com os dados que precisam se conversar. Tem que conversar com o cadastro. E como nós não cadastramos nada em xícara, em colher, nada disso, então nós vamos ter que fazer a conversão. Depois disso, eu vou trazer todos os dados aqui nessa tabelinha resumo para que você veja os impactos de não alterar o custo. Então, caso o custo comece a se comportar de uma forma diferente, você vai ter que colocar isso na sua precificação, senão você vai perder dinheiro, tá bom? Então vamos lá, bolo de cenoura. Eu vou colocar nessa aba aqui o bolo de cenoura. O que vai no bolo de cenoura? Vai óleo. Então aqui no nome do item eu coloco óleo. Aqui todos os materiais que você cadastrou vão aparecer. Então eu coloco óleo, coloco ovos, depois eu coloco farinha de trigo, depois eu coloco cenoura média ralada, então vou colocar aqui a cenoura. Coloco açúcar, depois eu coloco fermento em pó e vou para a cobertura, que é manteiga, açúcar, chocolate em pó e o último aqui era leite. Então coloquei todos os ingredientes, agora eu preciso colocar quais são as quantidades de cada um deles, com base naquela minha referência. E para lembrar qual que é a referência, ele já traz aqui para você que, por exemplo, do óleo, 1000, que no caso é ml, né? 1000 ml são R$9. E aí você precisa informar aqui em quantidade a informação em ml. Ele fala para você o meia xícara de chá de óleo. Se uma xícara tem 240 ml, meia xícara vai ser 120. Então vem aqui e coloco 120. Ovo, ele pede 4 ovos. Como está em dúzia, eu coloco 4. Farinha, ele pede 2,5 xícaras de farinha. Na farinha eu adicionei em gramas, e se ele quer 2,5 xícaras, eu vou fazer a continha aqui, 2,5 vezes 240, ele dá 600 gramas de farinha. Cenoura, ele pede 3 cenouras médias, eu coloquei em quantidade, então vou colocar 3 cenouras aqui. Açúcar, 2 xícaras de açúcar. O açúcar eu coloquei em gramas também. Se uma xícara é 240, duas vão ser 480. Coloca aqui também. Manteiga, ele pede 1 colher de manteiga. O que eu pulei aqui? Eu acabei pulando o fermento. Então você percebe que ele fala farinha, cenoura, açúcar. Vou colocar o fermento aqui embaixo, só para não impactar. Vou colocar o fermento. E aí de fermento ele pede 1 colher de sopa, 1 colher tem 12 gramas, eu vou colocar 12 gramas de fermento. Então eu já inseri os dados de óleo,
ovo, farinha, cenoura, açúcar e fermento. Coloquei esse bloco de cima. Agora vamos para o de baixo. O de baixo é 1 colher de manteiga. Se uma colher tem 12 gramas, são 12 gramas de manteiga. Açúcar, eu preciso de 1 xícara de açúcar, que é 240 gramas. Coloco aqui. Chocolate em pó, 3 colheres. 1 colher tem 12 gramas, então vou colocar 36 gramas. E aí, por fim, o leite tem 1000 ml, ele quer 1 xícara só, eu coloco 240. Então, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Coloquei todos os ingredientes, a quantidade de cada um deles, e a planilha já calcula para mim, aqui na coluna valor-custo, com base no que você colocou de valor de referência lá no cadastro, quanto que vai ser o custo de cada um daqueles itens que você informou. E mais do que isso, né? Ela coloca aqui para você o custo total daquela mercadoria, R$19,29, somando todos eles. E aqui o custo é do valor que você informou apenas dos ingredientes. Você tem que colocar os custos fixos, variáveis, que a planilha fez tudo para você. Então, depois dessa etapa de informar os ingredientes, você vai informar mais 2 coisas. Primeiro, a margem que você quer de lucro em cima da receita. Então, por exemplo, 10%. Se você vender por 50, você vai ganhar de lucro 5. Então, essa é uma margem de 10%. Você vai informar aqui. E depois você vai informar quanto que esse lote produz. Então, eu coloquei 2 aqui. Com essa receita, ele vai fazer 2. Só que aqui no caso, eu vou na receita, ele diz que é 8 porções, eu vou informar aqui 8. Tá? Ele já vai calcular para mim o valorzinho da porção. Depois ele precifica isso para você, levando em conta o custo fixo. Em cada venda eu tenho que colocar 9,1% de custo fixo, 30,5% de custo variável, 10% de margem e eu chego no markup de 1,98. Então aquele custo unitário de 2,41 eu tenho que vender a 4,78. E aqui na sua direita ele vai trazer o preço de venda para cada unidade do lote, ou seja, para cada porção, falando que, putz, você vai vender a 4,78, mas para a maquininha vai tanto, impostos tanto, delivery tanto, custo da mercadoria, custos fixos, variáveis vão ser tanto, e no fim vão te sobrar 48 centavos. Isso para individual, ou seja, para cada porção, e para o lote todo, para essa receita toda que você está fazendo. Então nós já temos um produto precificado de forma muito rápida, que é o bolo de cenoura. Para esse bolo de cenoura, eu tenho esse gasto aqui, que eu vou colocar aqui na análise, ó. Então eu vou copiar essa coluna toda, vou vir aqui na análise e no bolo de cenoura vou colar tudo aqui. Então eu sei que quando eu trabalho para uma receita, que vai dar essas 8 porções, eu gasto, como nós vimos, né, todos os valores aqui, mas eu ganho R$ 38,26 quando eu vender e vou perdendo todos os meus custos que eu tenho no processo para eu ganhar 3,83. Então, funcionou dessa forma a precificação do meu bolo de cenoura. Agora eu vou fazer a precificação do bolo de laranja, para você ver que eu vou ter os mesmos ingredientes em alguns casos e depois nós vamos analisar como que a variação de custo vai impactar a sua precificação. Então vamos lá, como que eu precifico o meu bolo de laranja? Eu tenho os ovos, vou fazer de novo o exercício aqui bem rapidinho. 1 xícara de óleo, vou inserir a laranja também, que eu já tinha cadastrado anteriormente. Vou inserir fermento, açúcar, então coloco o fermento, coloco o açúcar, laranja eu já tinha colocado, e eu vou colocar farinha de trigo. Agora eu entro com as quantidades. Quantidade, ovo, ele pede 4 ovos, então eu insiro 4 ovos aqui. Óleo, ele pede 1 xícara tem 240 ml, eu insiro 240 aqui. Laranja, ele pede a casca de uma laranja e suco de 2 laranjas, então eu vou aproveitar essa casca aqui do suco dessas, então vou colocar só 2 laranjas utilizadas, vou colocar 2. Fermento, 1 colher de sopa são 12 gramas, vou colocar aqui. Açúcar, 2 xícaras de chá de açúcar, cada uma tem 240 gramas, vou colocar 480. E farinha, 2 xícaras, cada uma tem 240, eu boto 480. E nesse caso, eu já tenho tudo precificado, deu o meu custo aqui embaixo, ele já vai fazer a precificação automaticamente. Aí eu tenho que isso aqui rende 12 porções, eu vou mudar aqui, vou manter a margem de 10% e eu já tenho todo o meu produto precificado. Note que eu tenho o lote de R$ 24,54, ou seja, quando eu vender as minhas 12 porções, esse lote todo que eu produzi, essa receita toda, vamos dizer assim, eu vou vender por R$ 24,54, vou ter meus 10% de lucro aqui embaixo, o custo fixo e variável vai um pouquinho para cada um, aquele custo total do produto de 12,37 aparece aqui. Se eu mudar, por exemplo, a margem de 10% para 20%, ele vai mudar meu preço e aí vai me garantir 20% de margem. Enfim, a planilha ela é bem sujeita a mudanças. E aí, nesse caso do bolo de laranja, eu já tenho a precificação que eu vou copiar aqui
e vou colar para cá. Então nós temos esse cenário aqui que é o bolo de cenoura e o bolo de laranja precificados sem nenhuma alteração de custo. E aí, por exemplo, se você vier aqui na receita da cenoura, olhar os ingredientes, e aqui na receita da laranja, o bolo de laranja, e olhar os ingredientes, nós temos alguns que estão em comum. Então, por exemplo, o ovo aparece aqui e aparece aqui. A farinha aparece aqui e aparece aqui. Açúcar aparece aqui e aparece aqui. Então, ovo, farinha e açúcar são elementos em comum em mais de uma receita. E como que essa planilha pode te ajudar a fazer a correção rápida de custo, por exemplo, da farinha? Vamos supor que aconteceu alguma coisa e a farinha não é mais R$ 5,00 o quilo, passou a ser R$ 12,00 o quilo. Se você tem receitas dentro de uma planilha que você precisa ir alterando manualmente, você vai sofrer muito. Aqui nessa planilha é muito fácil, você vem nos materiais, altera o valor da farinha de 5 para 12, como eu disse, e aí todas as receitas que dependem de farinha vão alterar o valor. Você percebe que, por exemplo, 600 gramas de farinha aqui do bolo de cenoura já alterou o valor, já é R$ 7,20, não é mais o custo anterior. E aí, inclusive, se você notar, antes, ó, eu vou dar um Ctrl Z para voltar, antes era R$ 5,00. O meu bolo de cenoura era R$ 38,26, que eu ia ganhar ao vender tudo, e o de laranja R$ 24,54. São os valores que estão aqui. Agora, quando vai para 12, que eu estou alterando aqui, já muda tudo. Eu tenho que vender a R$ 46,59 o meu bolo de cenoura, ao todo, a receita, quando eu terminar de vender todas as porções, e não mais R$ 38,26. Por quê? Porque o meu custo do produto não é mais R$ 19,29. O meu custo do produto agora é R$ 23,49. Ele ficou mais caro. Então, primeira grande lição, você consegue rapidamente refazer todos os custos alterando apenas um valor. Porque aqui no bolo de cenoura alterou o valor da farinha e no bolo de laranja também alterou o valor da farinha. Então você consegue rapidamente fazer uma alteração de precificação em massa, sem ter que entrar receita a receita, alterando apenas o cadastro do item lá na frente. E aí eu quero, só alterando a farinha, trazer um outro insight importante para você. Eu alterei a farinha e todo o meu modelo de precificação do bolo de cenoura mudou. Agora ele tem esse perfil aqui que eu vou colar aqui ao lado. Eu alterei o valor do produto do CMV e ele ficou com essa estrutura. Mesma coisa o bolo de laranja. Vou copiar e vou colar aqui. Olha que coisa bastante sutil nós temos aqui. O seu custo do produto alterou. Por exemplo, o bolo de cenoura passou de R$19,29 antes para R$23,49. Se eu fizer um menos o outro, nós temos aqui R$4,20 a mais. A sua margem era de R$3,83. E aí o ato de apenas a farinha ter ficado um pouco mais caro, você já perde R$4,20. Então, se você não alterasse a sua precificação, você já ia perder R$4,20, você não ia lucrar nada. Apenas por um ato de não ter alterado o custo daquela mercadoria. E aí, isso é importante para você. A mesma coisa vai acontecer aqui dentro da laranja, por exemplo. Ó, aumentou R$3,36, o seu lucro anterior era de R$2,45. Se você não fizer alteração, você vai sair perdendo. Então, por isso que é importante você fazer a alteração dos custos e, além disso, fazer de forma rápida. Eu sei que o seu tempo é muito raro, você não pode perder tempo nisso. E é por isso que você tem que fazer a alteração apenas uma vez aqui na aba de materiais. E eu quero trazer um outro exemplo. Eu vou voltar a farinha para R$5, para que os preços voltem ao que era antes, né? E vou fazer a alteração de, por exemplo, um custo fixo. Vamos supor aqui que o aluguel, que era R$800, um exemplo, passa a ser 1.400. Putz, estava muito tempo sem reajustar e acabou reajustando de um dia para o outro. Caso você não leve em conta na precificação, ou seja, não venha aqui e faça alteração, você vai ter que sozinho arcar com esse custo. Por quê? Quando você vem aqui e altera para 1.400, a sua precificação, que já está amarrada com tudo, vai alterar automaticamente. Por exemplo, o bolo de cenoura já vai corrigir para R$ 40,94 o valor da venda do lote. E se eu vier aqui e colar aqui, ó, você percebe que antes era R$ 38,26, apenas com a mudança do valor do aluguel, ele já tem que ajustar o valor. Mesma coisa para o bolo de laranja. Eu venho aqui e colo ao lado. Então você percebe que há toda uma mudança de custos que pode ocorrer ao longo do seu negócio. Você precisa alterar isso de forma fácil em uma aba só, como eu acabei de fazer aqui.
alterando os custos fixos, e todas as suas receitas automaticamente devem levar em conta esse novo efeito, e você deve precificar isso para repassar, para que a sua margem não caia e você, em alguns casos, inclusive, vai perder dinheiro. Então, esse vídeo foi para te mostrar a planilha de precificação do Excel Genial, que está disponível para ser adquirida aqui no link da descrição do vídeo, para te alertar que você precisa ficar atento a eventuais variações de custo, porque isso vai impactar muito o seu negócio, e para também mostrar que você precisa fazer essa alteração de custo de forma muito mais rápida, para que você consiga ter os efeitos rapidamente no seu negócio sem ter que gastar um tempão. Não se esqueça que essa planilha, eu usei aqui o exemplo de custo desconhecido, mas como eu te mostrei no vídeo, ela tem diversos modelos de precificação, inclusive para produtos prontos, né, que são os custos desconhecidos, que existe também esse repasse de custo de forma muito rápida, conforme eu te mostrei lá no exemplo dos bolos. Reforço mais uma vez, caso você se interesse, essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra na descrição do vídeo. Um abraço, nós nos vemos por aí e até mais.